Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui era um vídeo que eu tava querendo fazer desde que eu voltei da viagem para Petrópolis, que eu cheguei a comentar com vocês que eu tava lá em viagem, certo? E eu fiquei uma semana lá e por isso que eu tava demorando um pouco para postar outros vídeos. Quando eu voltei, eu tive que continuar a fazer a minissérie de documentários sobre a história do nacionalismo brasileiro e também eu gravei um vídeo sobre o caso Epstein, porque estava sendo muito comentado, enfim, eu também quis comentar, e também um vídeo sobre desabafo acerca da Quaresma e a juventude católica, certo? Mas esse sim era o vídeo que eu estava querendo fazer assim que eu voltasse da viagem. Agora que eu tô livre para fazer, chegou a hora. É o seguinte, quando eu tava lá na viagem, eu fui pela primeira vez na Catedral São Pedro de Alcântara. Eu tinha ido já várias vezes para Petrópolis, mas pelo que eu lembro, eu nunca tinha ido nessa catedral, que é muito bonita. É uma catedral, assim, lindíssima. Eu cheguei lá e eu não sabia como é que era por dentro. Foi quando eu entrei lá que eu fui descobrir também uma outra coisa, que é lá onde está enterrado Dom Pedro II, a Imperatriz Teresa, a Princesa Isabel e também o seu marido. E eu não sabia disso. Eu fiquei, nossa, cara, que maneiro, porque como vocês sabem, eu admiro muito a figura de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, então eu fiquei muito feliz de ter ido visitar lá, porque eu não sabia disso. Mas o que realmente me surpreendeu não foi nem isso, foi a beleza daquela catedral, que é sem dúvida lindíssima. Se vocês forem comparar a arquitetura das igrejas antigas e comparar com as de hoje, é um abismo, sabe? Você sente um vazio se for comparar as duas. E não é saudosismo, não é, ah não, porque é um apelo pro passado, não sei o que. Gente, é uma coisa objetiva. Se vocês entram em uma igreja moderna e uma igreja tradicional, vocês veem claramente a diferença. Que uma, ela invoca a ordem, a grandeza, o sobrenatural. Parece que você está literalmente no templo, na casa de Deus. Você sente isso, você sente que você está tendo contato com Deus ao entrar em uma igreja tradicional, em uma catedral. Você sente isso. Coisa que você não sente em uma igreja moderna. Tem essas paredes brancas, enfim. Eu não acho nem um pouco bonito. Algumas podem até ser, mas a grande maioria eu acho feio, para ser sincero. Agora, quando eu entrei naquela catedral, foi o sentimento oposto. Eu achei lindíssimo. E foi com esse sentimento que lá dentro mesmo eu percebi, cara, o que seria, assim, da arte, da cultura, da nossa civilização. E aqui eu tô falando não só do Brasil, tá? Mas da civilização ocidental como um todo. O que seria da nossa cultura se não fosse pela base cristã, se não fosse pelo cristianismo? Foi esse sentimento que eu tive no dia, que eu percebi. Cara, eu acho que tudo que nós gostamos vem, de certa maneira, do cristianismo. Sabe? Isso é uma coisa que acaba indo para Platão. Porque Platão, o filósofo grego, ele falava o seguinte, que há três coisas que o ser humano mais busca, mais almeja, que é, como ele diz, a finalidade última da alma humana. É aquilo que a alma do ser humano mais necessita. Ele tem necessidade disso. Que é do bem, da verdade e da beleza. São os três maiores desejos do ser humano, são esses. Ele precisa dessas três coisas. E, bem, eu na hora pensei o seguinte, cara, essas três coisas, quem assim nutriu, quem trouxe para o ser humano realmente conseguir contemplar, conseguir ter, foi praticamente tudo do cristianismo. E foi lá dentro que eu comecei a pensar nisso. Primeiramente acerca da beleza, né? Que foi o primeiro sentimento que eu tive quando eu entrei naquela catedral. Então foi a primeira coisa que eu vim a pensar. Se nós formos ver a história da arte ocidental, quase tudo que nós gostamos hoje no que tange obras de arte, no que tange grandes artistas do passado, vem do cristianismo. Se nós formos pegar tanto música, pintura, literatura, tudo, sabe? Se nós formos pegar música, dois dos maiores compositores de todos os tempos tinham suas obras inteiramente religiosas, que eram Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. Os dois estão entre os maiores músicos de todos os tempos.
Os dois eram cristãos e escreveram, assim, eles compuseram várias obras, várias obras baseadas na cosmovisão cristã. O próprio Johann Sebastian Bach, que eu considero o maior músico de todos os tempos, ele dizia: a música ela deve ter como fim a adoração a Deus. E se a música não tiver esse fim, ela deixa de ser música. Isso é uma frase dele. Para mim, ele é o maior compositor de todos os tempos. E todas as suas obras musicais eram feitas para Deus, tinham como base o cristianismo. Mozart, a mesma coisa. Se nós formos pegar a principal obra do Mozart, que é o Requiem, é uma música profundamente cristã, profundamente religiosa. Isso eu estou falando só de dois. Mas se nós formos pegar outros, como Vivaldi, como Handel, vários outros também eram profundamente religiosos. E profundamente cristãos, melhor dizendo. O próprio Beethoven, que ele não era tanto assim, né? Porque ele já fazia outros tipos de música, mas ele mesmo chegou a compor músicas religiosas. Claro que muito menos do que esses que eu falei, mas ainda assim ele fez. Agora vamos para a literatura. Vamos pegar Dante Alighieri, Dostoiévski. Cara, o que seria desses dois se não fosse pelo cristianismo? Eles não existiriam. Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, que é uma das maiores obras da literatura de todos os tempos. De todos os tempos. É uma obra profundamente cristã, que fala sobre o inferno, o purgatório, o paraíso. Vamos pegar Dostoiévski, que ele foca no psicológico do homem, mas que o foco principal dele é o homem como tendo uma necessidade espiritual de Deus. É isso que ele fala nas suas obras. Em todas elas ele trata de questões do cristianismo. E em qualquer obra dele, seja no Crime e Castigo, seja nos Demônios, nos Irmãos Karamazov, ele próprio tem uma frase, né, que é: se Deus não existisse, então tudo seria permitido. Ele fala sobre isso. E ele próprio disse que o foco principal das obras dele eram acerca da imortalidade da alma. Ele disse isso. Ele era um profundo cristão ortodoxo, né, porque ele era russo, então toda baseada no cristianismo. Vamos pegar agora outros autores também, seja o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que está entre as maiores obras de literatura no que tange a fantasia. Se tem o Tolkien também, que escreveu O Senhor dos Anéis, também é uma obra profundamente cristã, ele próprio admitiu, porque ele era católico, né? Então tem vários outros. Chesterton, que escreveu as obras do Padre Brown. Então, são vários. Eu poderia ficar horas aqui falando disso. Vamos para a pintura. Os dois maiores pintores de todos os tempos, Leonardo da Vinci e Michelangelo, são pinturas profundamente cristãs. Da Vinci, que pintou a Última Ceia, Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, os dois, eles tiveram todas as suas artes baseadas no cristianismo. E se também, para além dos artistas, se nós formos ver os grandes movimentos da arte que teve na história da Europa, como, por exemplo, a arquitetura gótica, que foi responsável, né, por realmente construir essas catedrais lindas que eu falei no começo do vídeo, são todas de arquitetura gótica e neogótica. Vamos pegar o canto gregoriano, também são profundamente cristãs. Vamos pegar a música barroca, que é do Bach, que é do Vivaldi, também tem como inspiração o misticismo cristão. Isso é uma das principais características da música barroca, que foi um dos principais movimentos artísticos da história da humanidade. É profundamente cristão. Então, se nós formos só pegar a arte, nós vimos que praticamente tudo que nós gostamos hoje no que tange a alta cultura vem do cristianismo. Mas, para além disso, aqui eu estou falando só da parte da beleza, a parte das artes, das belas artes. Vamos pegar agora a outra coisa que Platão diz ser uma necessidade do ser humano. Como, por exemplo, a verdade, né, que é a área do conhecimento. E, mais uma vez, tudo praticamente veio do cristianismo.
Diferente do que o seu professorzinho de história deve ter te ensinado na escola, não. A Igreja Católica e os cristãos nunca perseguiram a ciência, nunca perseguiram o conhecimento. Muito pelo contrário, a Igreja foi a principal instituição que investiu nas ciências e no conhecimento. Se você não sabe, foram os cristãos que fundaram as primeiras universidades da Europa. Antes da cristandade não havia universidades no mundo, havia escolas, como por exemplo a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles. Então escolas existia, perfeito. Agora, universidades é uma obra, é uma criação do cristianismo. Seja a Universidade de Paris, Universidade de Bolonha, todos esses foram fundados na época medieval. Todos esses. Então, as universidades só existem por conta do cristianismo. Isso é fato histórico. E se não gostasse disso tudo, né? Porque talvez vocês estejam se perguntando, tá, beleza, os cristãos, eles realmente construíram as universidades, né? Realmente fundaram elas, mas isso foi lá no passado, cara. Foi lá na Idade Média. Hoje em dia, ela não influencia em nada disso. Ah, é, cara pálida, beleza. Eu não sei se você sabe, mas as duas melhores universidades do mundo que tem hoje foram fundadas por cristãos. Oxford, que é considerada a segunda melhor universidade do mundo hoje, foi fundado por católicos no Reino Unido. E Harvard, que foi fundado nos Estados Unidos, que é hoje considerada a melhor universidade do mundo, foi fundado por protestantes. Então, olha só, eu estou elogiando os dois lados. Vocês sabem muito bem que eu sou um católico praticante, que eu defendo a fé católica, mas eu preciso reconhecer aqui que os protestantes, que também são cristãos, né, eles só têm divergências teológicas com nós católicos, mas eles também são cristãos. É uma coisa que é preciso ser confessada aqui. É uma coisa que nós não podemos negar, o fato de que foram os protestantes que fundaram a melhor universidade do mundo, que é Harvard. E os católicos fundaram a segunda melhor, que é Oxford. Inclusive, o lema de Harvard, originalmente, também era verdade para Cristo e para a Igreja. Esse era o lema de Harvard, originalmente. Então, as duas melhores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Então, não tem como, gente. Não tem como. Além do mais, os maiores gênios cientistas da história, ou eles tiveram suas obras baseadas na cosmovisão cristã de mundo, ou foram literalmente incentivadas ou financiadas pela igreja. Nós temos, por exemplo, Isaac Newton, nós temos Gregor Mendel, nós temos Roger Bacon, Santo Alberto Magno, Francis Collins, nós temos o próprio Galileu Galilei, e tantos e tantos outros, sabe? O George Lemaitre, que é o criador da teoria do Big Bang. Então, vários e vários outros, sabe? Eu posso citar aqui uma lista inteira. Blaise Pascal, que foi um grande físico e matemático. O Leibniz, que foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Todos esses nomes que eu estou citando eram cientistas, gênios, que eram profundamente cristãos. Eles eram cristãos praticantes. Eles viviam profundamente a fé. E não só isso, eles diziam que as obras deles eram baseadas no cristianismo. Que se não fosse pelo cristianismo, eles não conseguiriam ter descoberto tudo que eles descobriram, sabe? Então, não tem como. Na área da arte, do conhecimento, praticamente tudo veio do cristianismo. E agora vamos para o último item, que também é o lado do bem, o lado da moral. Outra coisa, também tudo veio do cristianismo. Para vocês terem noção, a ideia de que a vida é um valor, de que a vida humana tem um valor infinito, tem como base cristã isso. Porque antes do cristianismo, a vida humana era muito menos valorizada. Era extremamente comum rituais envolvendo sacrifícios humanos e sacrifícios animais. Era extremamente comum a escravidão de guerra. Extremamente comum você matar crianças que nasciam com deficiência. Isso tudo era muito comum.
até o suicídio era visto como algo comum. Os filósofos estoicos, eles diziam que você se suicidar era algo, às vezes, até nobre, era uma honra, às vezes. Então, tudo no que tange o valor da vida humana veio do cristianismo. Foi a Igreja Católica que aboliu a luta de gladiadores, que combateu a pedofilia, que era algo muito comum antigamente, que institucionalizou o que tange a vida matrimonial e a vida sexual, que antes era uma bagunça completa. Foi ela que trouxe uma espécie de ordem, que começou a ver o suicídio com maus olhares, começou a ver o canibalismo com péssimos olhares também, que combateu e proibiu sacrifícios humanos e animais, tudo isso. Então, o valor da vida humana veio do cristianismo. Os hospitais, os asilos, os orfanatos, todos esses três, junto com as universidades que eu já citei, são instituições fundadas pela Santa Igreja Católica e, por conseguinte, pelo cristianismo. Tudo isso gente, isso é algo histórico, não tem como você negar isso. É só você ver a diferença que tinha antes das culturas pagãs, porque veio depois com a cultura cristã. Isso tudo foi ou abolido ou visto com péssimos olhares. Então nós podemos dizer tudo agradecendo a favor deles, sabe? Outra coisa também é o que tange as ideologias nefastas da história. Seja o nazismo, que foi combatido sim pela igreja através do Papa Pio XII, que ele chegou a salvar mais de 15 mil judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, sim, eles sempre combateram o fascismo e o nazismo nas bulas papais, nas encíclicas, na doutrina social da igreja, sempre combateu. E especialmente a ideologia mais assassina e nefasta da história foi combatido pelos cristãos, tanto católicos quanto protestantes. Não é à toa que o autor marxista Antônio Gramsci, ele dizia que o maior obstáculo para a revolução comunista era o cristianismo. O Vladimir Lenin, ele disse que para a revolução acontecer era necessário varrer o cristianismo da face da terra. Ele disse isso. Então, nazismo, fascismo e comunismo foram todos combatidos sempre pelo cristianismo. E para terminar, se você não se chama Mohammed hoje, se você não é muçulmano, se você que é mulher, por exemplo, não é espancada pelo seu marido, que é um muçulmano, um islâmico, bom, agradeça também ao cristianismo, porque foi ele, na época das cruzadas, com os cavaleiros templários, que combateram e impediram as invasões e expansão islâmica por toda a Europa e, por conseguinte, pelo resto do mundo. Então, o que eu quero tirar de conclusão aqui hoje é que não importa de qual religião você for, isso não importa. Para mim, é de certa maneira necessário nós sermos cristãos culturais. E aqui não importa se você é ateu, se você é budista, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é o caramba que você quiser. É um fato que tudo que você gosta hoje veio em grande parte do cristianismo. É óbvio que também tem outras influências, tem outras origens, como por exemplo a filosofia grega, que foi fundamental, que veio antes do cristianismo, e foi fundamental para o Ocidente realmente evoluir. Então, nós devemos muito aos filósofos gregos, nós devemos muito ao direito romano, que realmente trouxe o conceito de civilidade, enfim, trouxe os princípios da justiça ocidental, veio do direito romano, mas quem unificou, expandiu ainda mais isso tudo no que tange a beleza, o bem e a verdade, foi, sem dúvida, o cristianismo. Então, o próprio Richard Dawkins, que é um militante ateu, talvez o maior de todos os tempos, ele disse que ele se considera um cristão cultural, especialmente em decorrente das invasões islâmicas que estão ocorrendo na Europa hoje. Ele disse que ele prefere 1000 vezes viver em um mundo cristão do que em um mundo muçulmano. Ele próprio, e ele é um ateu radical, ele critica muito a religião. E mesmo assim, ele afirmou ser um cristão cultural. Então, essa é a minha tese. Não importa de qual religião você for, você criticar o cristianismo, ao meu ver, é você cuspir no seu próprio prato.
Então, basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E é isso. Valeu, falou!